Olá, meus queridos, presentes preciosos do Senhor. Vamos continuar com as nossas histórias desse livro tão especial. Mas antes eu queria dar um recado para você que tem assistido os nossos vídeos e se você tem gostado, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você também compartilhe para que outros possam estar aprendendo desse livro maravilhoso através das histórias, numa linguagem simples e fácil de entender. Eu também quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. E a esse Deus maravilhoso desse livro precioso, damos toda a honra, toda a glória para todos sempre. E agora, voltando para as nossas histórias, vamos trazer à memória um pouquinho da última história, lembrando que Deus havia mandado umas 2 pragas. Já estamos na 7ª praga. Ele mandou a praga das úlceras ou das feridas no corpo do povo do Egito, e ele também mandou aquela chuva de pedras com fogo que destruiu, lá no campo do Egito. Mas o faraó, ele está com o coração endurecido e ele não quer deixar o povo ir. E Deus fala com Moisés e Arão. Fala para Moisés ele ir lá e falar com o faraó, porque Deus, ele vai mandar mais uma praga. Deus agora vai mandar a 8ª praga. E Deus fala assim para Moisés: olha, diz para o faraó que é para ele deixar meu povo ir. E Moisés, ele diz tudo que Deus mandou. Ele fala para o faraó: Deus mandou te dizer, faraó, até quando você vai ficar assim? Você não vai se humilhar diante de Deus e não vai deixar o povo de Deus ir? Deus mandou te dizer que ele vai mandar gafanhotos e eles vão vir tantos, uma multidão, que eles vão acabar com tudo no Egito. Ainda ficou um pouco de coisas verdes no Egito, de plantação. Os gafanhotos vão vir e vão acabar com tudo. Vai entrar na sua casa, dos seus servos. Vai ser uma multidão de gafanhoto como nunca houve em todo o Egito. E aí o faraó, ele ouvindo Moisés falar, os oficiais do faraó falaram para ele: deixa o povo ir, faraó. Tu não percebe que o Egito já está assim todo destruído, já está acabado? Deixa esse povo embora. Mas o coração do faraó estava endurecido. E ele disse para Moisés: olha, eu vou deixar, mas só vai os homens. Moisés olhou para o faraó e Moisés disse: não, vai todo mundo. Vai todo o povo de Deus, todo o povo de Israel vai sair do Egito para adorar, para prestar culto ao nosso Deus lá no deserto. E o faraó, a Bíblia diz que ele ficou tão zangado. Sabe o que ele fez? Olha que faraó, com coração duro. Olha o que a Bíblia diz que ele expulsou. Ele não tinha temor de Deus, não. No coração ele expulsou Moisés. E ele expulsou Arão dali. Então Moisés saiu dali e ele estendeu as suas mãos. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, veio um vento, Um vento durante todo aquele dia. Veio vento e durante toda a noite também. Mas quando chegou de manhã, o vento, ele tinha trazido os gafanhotos, conforme Deus havia falado. E não eram poucos, não. Eram muitos gafanhotos. Eram tantos gafanhotos que eles vinham em bando, em multidão. Não podia se contar de tantos que eram. E aquele pouco de verde que ainda tinha lá no Egito, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus, que ainda havia plantação que ainda não tinha nascido. Então, quando veio a chuva de granizo, ela derrubou as árvores, derrubou tudo, mas ainda tinha algumas coisas verdes lá no Egito. E agora os gafanhotos vieram e eles comeram tudo aquilo
que tinha de verde lá no Egito. A palavra de Deus diz que eles devoraram tudo. Eles foram na casa dos egípcios, dos servos dos egípcios, lá no faraó, e tudo que tinha eles devoraram. Então, lá no Egito, toda a terra do Egito, a Bíblia diz que ela se escureceu de tanto gafanhoto que tinha. E eles devoraram tudo que tinha de verde lá. Então eu fico pensando, lá no Egito deve ter ficado mais ou menos assim, ó, sem nada verde. Porque a palavra de Deus diz que não ficou nada verde lá. Não tinha mais nada, né? Os gafanhotos, eles devoraram tudo. Eles acabaram com tudo que era verde, tudo que era comida que tinha lá no Egito. O faraó, ele manda chamar Moisés, e Moisés vem, e ele fala para Moisés, olha, eu pequei, ele diz, né, para Moisés, né, eu pequei contra o Senhor, me perdoe, né, ore mais uma vez, ele fala, né, ore ao Senhor para que ele retire essa praga, para que ele retire essa morte. Só que tem uma coisa, o faraó, ele vive falando isso para Moisés, mas o faraó, ele não se arrepende de verdade, né? E a Bíblia diz que Moisés, ele vai, né? E ele estende lá as suas mãos e agora vem um vento. Dessa vez é um vento forte e ele levanta todos os gafanhotos que tem no Egito e ele joga lá no Mar Vermelho. Levanta eles e joga no mar e a Bíblia diz que não fica nenhum sequer. Mas o faraó não deixa o povo ir. Então a gente vê que faraó, ele fala assim, me perdoa, eu estou errado, eu pequei, eu sou culpado, mas ele não se arrepende. Sabe, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. Você precisa se arrepender do pecado. Deus quer que a gente se arrependa do nosso pecado. O que é se arrepender? Se arrepender é você sentir uma tristeza tão grande por aquilo que você faz de errado que você não quer fazer de novo. Eu vou ler para você um versículo da palavra de Deus que fala sobre isso. Olha, ele está lá em Salmo 38, 18. Olha bem, escutem o que fala a palavra de Deus. Ele diz assim, confesso minha culpa, em angústia eu estou, por causa do meu pecado. Então, o pecado, ele dói, ele dá tristeza, ele dá angústia, a ponto da gente não querer pecar mais, a gente quer confessar e quer ficar livre dele. Se você fala mentira para os teus pais, se você esconde coisas dos seus pais, se você desobedece e você depois diz assim, me desculpa, me perdoe, e daqui a pouco você está fazendo de novo, é porque você não se arrependeu. Então você precisa pedir para o Senhor, para que Deus te ajude, para que Deus faça com que você sinta arrependimento, que você sinta tristeza por aquilo que você está fazendo de errado. O pecado, ele traz tristeza para o nosso coração. Ele traz dor, ele traz confusão para a nossa vida e ele precisa ser perdoado. Mas para ele ser perdoado, nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento, mesmo que a gente confesse, se nós não nos arrependermos, o nosso pecado, ele não vai ser perdoado pelo Senhor. Lembre-se disso. Todo pecado, para ser perdoado, precisa que haja o arrependimento. Coisa que não havia com o faraó. Ele dizia, eu pequei, mas ele não se arrependia. Sabe, meus queridos, o pecado é séria, coisa séria. Foi por causa do pecado que Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você também. Então precisamos confessar ao Senhor e nos arrependermos. E precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, que ele morreu na cruz por causa do nosso pecado, convidando ele para morar dentro do nosso coração. Jesus, ele quer fazer isso, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
Que maravilha! E por causa disso, ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Isso não é maravilhoso? Peça perdão ao Senhor se você tem feito coisas que não agradam ao Senhor. E Deus, agora ele fala para Moisés que ele vai mandar a 9ª praga. É a praga da escuridão ou a praga das trevas. Agora, Moisés, ele levanta as mãos e há trevas todo o Egito. E a Bíblia diz que essas trevas ficam 3 dias. E é diferente essas trevas, essa escuridão. A palavra de Deus diz que podia palpar, podia tocar nela. Você já viu isso? Você já tocou a escuridão? Eu também não. Só Deus, esse Deus da Bíblia, é capaz de fazer isso. E durante esses 3 dias, a palavra de Deus diz que o povo do Egito, eles não saíam nem do lugar. Eles ficavam ali parados, porque era tudo muito escuro, era muito denso, aquelas trevas. Então, o faraó, ele manda chamar Moisés. E Moisés vem falar com o faraó. E o faraó diz que vai deixar o povo ir, mas ele diz assim, olha, agora pode todo mundo, só que vai ficar as ovelhas e o gado. Moisés diz para ele, não, nós vamos todo mundo, nada que é nosso vai ficar aqui no Egito. E o faraó fica com o coração mais duro ainda, e ele vai e diz então, que não vai deixar o povo ir. E ele fala assim para Moisés, ó Moisés, tu nunca mais vai ver o meu rosto. O dia que você vê o meu rosto, você vai morrer. E Moisés disse assim, tu falou certo, nunca mais eu verei o seu rosto. E Deus, ele falou para Moisés, para dizer para o povo de Israel, para pedir para os egípcios vaso de prata e de ouro. E Deus fez com que o povo do Egito desse para o povo de Israel vasos de ouro e vasos de prata. Eles saíram pedindo, assim como Deus havia falado com eles. E agora, Moisés, ele está ali com o povo, né? E o povo pedindo os vasos, e o povo do Egito dando tudo aquilo que eles haviam pedido. Deus havia dado graça ao povo de Israel diante do povo do Egito. Em Gósen, lá onde mora o povo de Deus, será que lá está tudo escuro também? Será que há trevas? Será que houve os gafanhotos? Como será que está lá? Lá está tudo tranquilo, lá tem luz. A palavra de Deus diz que Deus, ele fez separação, ele separou o povo dele, a terra de Gósen, dos egípcios. Sabe, quando somos do Senhor, quando convidamos Jesus para morar no nosso coração, quando temos o Senhor, ele faz também isso com a gente. Nós somos separados para Ele. Ele nos guarda, Ele nos protege, como Ele está fazendo isso com o povo de Israel. Ele está ensinando para o povo de Israel que Ele os ama e que Ele está cuidando deles. Deus também está cuidando de você. Se você já tem o Senhor Jesus dentro do seu coração, já convidou Ele para morar dentro de você, Ele está cuidando de você. E você que ainda não aceitou Jesus, Ele também te ama, Ele cuida de você. O que você está esperando para entregar a sua vida, o seu coração para o Senhor Jesus? Lembre-se que você é precioso para Ele. Sua vida, ela é preciosa para o Senhor. Ela vale muito para Ele. Você vale muito mais do que ouro, muito mais do que prata para o Senhor. Porque Ele te ama e Ele te criou, Ele te formou com as suas mãos e Ele deu a vida por você. Que Ele te abençoe, meu querido. Lembra-se sempre disso, que Ele te ama muito, muito, muito. E abençoe também a sua família. No nome de Jesus. Amém.